Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu quero projetar alguns textos bíblicos, tanto em português quanto no grego koiné, para mostrar algumas nuances de um vocábulo grego, numa referência ao termo palavra. Logos significa palavra, mas nem sempre quando aparece logos está se referindo necessariamente à palavra, porque precisa se fazer uma consideração no tocante ao contexto, para se situar contextualmente dentro desse elemento gramatical e ver como é que vai ser empregado da melhor maneira possível para transmitir aquilo que o autor, no caso, está afirmando. Tomo, por exemplo, este texto de Atos, capítulo 10, versículo 29. Pelo que, sendo chamado, vim sem objeção, pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? Por que razão mandastes chamar-me? A palavra que foi traduzida como razão foi deste vocábulo grego, logo. Logo, e pode ser, sim, traduzido como palavra, mas qual é o sentido dentro desse texto? Razão. Uma outra coisa que a gente pode observar é que, mesmo tendo o emprego do logos, ele pode ter um outro sentido. Vou citar agora um outro exemplo no Novo Testamento, capítulo de número 8, versículo 37. Note que eu vou fazer a leitura em português primeiramente e você vai acompanhar atenciosamente. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurai matar-me, porque minha palavra não encontra lugar em vós. Naturalmente que palavra, você vai observar, se encontra aqui e logos está aqui. Você vai dizer, sim, foi bem traduzido, sem dúvida alguma. Mas aqui, quando ele diz, porque a minha palavra, ele está se referindo a quê? A ensinamentos, a doutrina. Percebeu que o termo palavra, no grego, ele vai tendo essa nuance em relação à tradução feita em língua portuguesa. Ele pode ter, sim, essa conotação de palavra, no sentido de dizer algo, mas pode se referir à doutrina, quando não aos ensinamentos de Jesus, bem como ele pode ter outros sentidos, mas tudo isto vai ser determinado pelo texto e contexto. Vamos para um outro exemplo que a gente pode trabalhar isto de uma forma a mostrar para você que há certas questões que vai realmente nos auxiliar. Agora, reporto-me ao texto de Mateus, capítulo de número 28, é o último capítulo, portanto, no versículo de número 15. Note que diz assim: Então eles, tendo recebido dinheiro, fizeram como foram instruídos. E essa história tem se divulgado entre os judeus até o dia de hoje. E você pode indagar: e este versículo tem a ver com o termo logos, porque não falou em razão, muito menos em doutrina, em ensinamento. Onde é que você quer chegar? Quero mostrar aqui esta palavra que foi traduzida, história, ela foi traduzida deste termo, hologos, a palavra. Porque dentro desse contexto, o tradutor
ele optou pelo termo história na tradução de a palavra. Pode ser história, lenda, boato, ou seja, você precisa empregar a melhor palavra para dar sentido aos seus leitores. Então a gente já observou que vai tendo uma variedade, uma nuance no tocante ao emprego de logo. Fica por aí? Não. Quando a gente analisa o termo logos, pode significar uma palavra, algo dito, uma mera conversa, pode ainda expressar uma narrativa, uma explicação, razão, lenda, versão, boato, narrativa, como já falei, pode se referir a um assunto. E você deve estar se perguntando: assunto? Como assim? Vamos observar como ficou nessa tradução, capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Vamos aqui localizar o versículo para que você possa se situar. Atos 15, versículo 6. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Você pode, de repente, presumir que o termo foi traduzido de uma palavra que tenha certa, vou dizer assim, equivalência. Sim, mas acontece que a palavra é esta aqui, logo. Ou seja, se fosse traduzir ao pé da letra, palavra. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esta palavra. Foi traduzido aqui como assunto. Quando a gente analisa, eu vou abrir outras duas versões, Atos 15, verso 6. Eu vou verificar, eu vou aqui fazer uma consulta rápida e ver como que ficou o versículo 6, primeiramente na linguagem de hoje. Diz assim: Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para estudar o assunto. Permaneceu da mesma forma. Nova tradução na linguagem de hoje. A revista Almeida atualizada, ela, no versículo 6 diz o seguinte: Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Observe que aqui, na revista atualizada, colocou questão, considerar a questão. Aqui, considerar este assunto. As ideias são as mesmas, não há mudança quando a gente analisa o texto e contexto. Mas eu quero mostrar que há uma variedade de termos em português para uma só palavra, no caso, logo, no termo grego, que é justamente o koiné. Ele pode se referir também a uma contenda, a razão, como já foi dito, a palavra divina, inclusive um discurso bem ordenado ou formal. Como assim? Basta, basta abrir Atos, capítulo 20. Nós vamos observar que no versículo de número 7 diz assim: No primeiro dia da semana, tendo-nos reunido a fim de partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Esse discurso trata-se de logon, que agora aqui é um discurso bem ordenado ou formal. Eu vou terminar com este exemplo de Atos, capítulo 20, versículo 7, mostrando como que a nova tradução na linguagem de hoje traduziu o termo logo. Como eu disse, ao pé da letra,
ou literalmente falando, seria palavra. Mas, na nova tradução na linguagem de hoje, foi traduzido assim: no sábado à noite, nós nos reunimos com os irmãos para partir o pão. Paulo falou nessa reunião e continuou falando até a meia-noite, pois ia viajar no dia seguinte. Diz que ele falou nessa reunião e continuou falando. Já a revista atualizada menciona que e prolongou o seu discurso. Esta é a tradução a qual está sendo aqui projetada. Fala sobre esse prolongamento do discurso. Isto serve para mostrar aos irmãos que um termo no grego koiné, ele pode ter vários sentidos, sempre à luz do seu texto e contexto. E eis a razão de não ser nada fácil cada tradutor fazer uma escolha. Mas como toda tradução é uma interpretação, ele age na melhor das intenções. Mas nem sempre ele vai ter êxito em todos os textos. Aí que entra essa facilidade que temos hoje de compararmos versões para tentar fazer com que a gente tenha um sentido na nossa mente em relação ao termo empregado, que foi, portanto, traduzido em língua vernácula. Que Deus possa abençoar rica e abundantemente a sua vida, e eis aí um exemplo tão simples, mas que faz toda a diferença na compreensão do Novo Testamento.